Agora na Rádio Brasil, entrevista. Bom, e a partir de agora nós vamos aqui aprender essas orientações tão importantes, como que a gente pode preparar a nossa mente, aí estamos falando de saúde mental, para envelhecermos bem. Ai, Camila, mas, gente, o quanto antes a gente conseguir começar a cuidar da nossa saúde mental, melhor. E o nosso entrevistado, Lúcio Cristófaro, ele é psicólogo e participa conosco a partir de agora. Seja bem-vindo, Lúcio, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e com você? Tudo ótimo, obrigado. Eu acertei a pronúncia do seu nome? É Lúcio Cristófaro. Cristófaro, então é isso. Isso. Muito bem. Fiquei pensando, ai meu Deus, não posso errar. Mas você já me passou aqui, então tá tudo certinho. Me conta uma coisa, estamos aí praticamente com dezembro falando oi, né? Porque pra mim esse mês de novembro parece que ele nem existiu, passou voando. Pois é. Muito rápido. E aí, quando a gente pensa nessa questão do envelhecimento, quando a gente fala assim, eu preciso envelhecer bem, estamos falando de corpo, mente, alma, é um conjunto? É exatamente esse conjunto, assim, Camila. A gente precisa entender que se a gente não cuidar de todas essas partes da nossa vida de uma forma contínua e conjunta, alguma delas vai apresentar algum problema, né, uma deficiência, e isso vai acarretar no envelhecimento não saudável, né, não feliz, com doenças ou psicológicas ou físicas, ou até mesmo, como a gente diz, da alma, né, do espírito, assim, né? Então a gente precisa cuidar dessas três partes simultaneamente. Com certeza. Agora, com certeza sim, você tem pacientes que chegam até você dizendo, Lúcio, eu não tô aguentando, final de ano tá puxado, o ano foi corrido, enfim. A gente vive num piloto automático, né? Acho que principalmente com essa questão da tecnologia, dessa conectividade, tá todo mundo sempre muito em estado de alerta, muito estressado, muito irritado, enfim. O quão isso é prejudicial para a nossa saúde mental? É péssimo, na verdade, e não só para o envelhecimento, né, mas para todo mundo em todas as fases da vida. Por quê? Porque a gente aprendeu nessas últimas décadas, principalmente, a desconectar corpo e alma, sabe? Corpo e mente. Então, por exemplo, as pessoas acostumaram a estar fazendo alguma coisa pensando em outra. Então, a pessoa, por exemplo, está tomando café da manhã, já pensando ali, poxa, eu não posso esquecer daí de levar meu filho para a escola e perguntar para a professora se o desempenho dele está bom, e depois eu tenho que falar com o meu médico para ver se os meus exames ficaram bem, e depois eu vou falar com aquele cliente. Então, a pessoa está tomando café pensando em tudo que ela tem que fazer naquela manhã, por exemplo. Isso fazendo uma coisa bem próxima do dia, né? Só que ela não está fazendo nada daquilo enquanto está tomando café. Então ela não tem que ficar pensando em algo que não está acontecendo ainda. Uma coisa é eu estruturar e planejar a minha manhã, por exemplo. Então eu não estou fazendo nada agora, tal. Vou sentar, vou pegar um papel e caneta, vou colocar na minha frente e vou pensar, poxa, tal hora eu tenho que falar na escola do meu filho, depois eu não posso esquecer de falar com o médico e tal. Coloquei no papel, esquece. Porque depois, na hora que nós formos falar com essas pessoas, estivermos nessas situações, daí sim nós vamos viver aqueles momentos. Quando a gente está fazendo uma coisa e pensando em outra, a gente não está nem aqui nem lá. A gente está dissociando corpo e mente. E essa é a grande origem da ansiedade, por exemplo, da própria depressão, né? É não viver de uma forma intensa o agora. E quantas pessoas, né, a gente conhece que assim, elas já acordam falando, não, mas lá no sábado, você fala, gente, mas nem abriu o olho direito, já tá pensando no sábado. Mas às vezes ela nem faz aquilo por mal. É a cabeça que está sempre acelerada, né? Sim, as pessoas foram treinadas a viver dessa forma, né? A estar em momentos diferentes daquilo que elas estão vivendo. Então, e daí quando chega esse pensamento, por exemplo, como você falou do sábado, né? E daí quando chega o sábado, às vezes a pessoa nem sabe o que fazer. Porque daí quando chega o sábado, ela já está pensando na semana, o que vai fazer na próxima semana, ou no próximo sábado, daí ela deixa de viver intensamente aquele sábado, como deixou de viver intensamente aqueles dias que antecederam o sábado. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é viver intensamente cada momento. A gente fala assim, viva cada dia como se fosse o último, né? Não é só cada dia, é cada momento.
aquilo que o meu corpo está fazendo, o meu pensamento tem que estar ali. Então, por exemplo, se eu estou tomando uma xícara de café, eu tenho que me concentrar ali. Poxa, como é que está tomar esse café? Como é que está essa caneca aqui? Está pesada? O que está escrito nela? Que desenho tem nela? Como é que está a temperatura desse café? O cheiro desse café? Saborear o café. As pessoas estão comendo, por exemplo, na hora do almoço e tal, só engolindo a comida, não estão Sim. saboreando mais, não estão mastigando, sabe? Então, as pessoas não estão vivendo intensamente cada momento que deveriam viver. É verdade. E por que você acha assim, né, Lúcio, que muitas pessoas ainda associam a questão do envelhecimento com o adoecimento? Ah, então eu tô ficando mais velho, então eu vou ficar doente. Existe um jeito da gente mudar essa mentalidade? Porque nem sempre é assim se você começar a ter um preparo emocional desde novo, não é? Claro que sim, porque o adoecer não depende de idade. Eu conheço pessoas que são, às vezes, crianças que têm uma situação de saúde que não é nada confortável, vamos dizer assim, né? Que não é crianças que não são 100% saudáveis. Então não Sim. tem a ver com envelhecimento. O envelhecer cuidando da nossa saúde depende de uma série de fatores, né? Da alimentação, da qualidade do sono, da qualidade dos pensamentos, né? Do pensamento positivo, de enxergar o lado positivo das coisas o tempo todo, da gratidão por cada momento e cada conquista da nossa vida, então das nossas relações com as outras pessoas. Então tudo isso vai juntando o que vai ser a nossa saúde, né? O nosso estado de saúde físico e mental, tanto no envelhecimento como em qualquer outra fase da vida. É verdade. Enquanto a gente está conversando, achei muito interessante o que uma ouvinte colocou aqui. Ela pergunta assim, Lute, o medo e a solidão, principalmente para as pessoas que estão aí nesse processo de envelhecimento, né? Porque muitas vezes acabam ficando viúvas ou viúvos, os filhos casam, enfim, é um processo natural da vida. Agora, como Claro. lidar com esses sentimentos? Ah, eu tenho muito medo, ou eu me sinto muito sozinho. E o que a pessoa pode fazer, primeiro, para que ela seja a melhor companhia dela, porque eu acho que isso para muitas pessoas é um desafio, e também tentar fortalecer aí amizades, esse círculo social, porque essa solidão é cruel. Perfeito. Essa questão da solidão é uma questão que a pessoa tem que identificar se a solidão é simplesmente a falta da presença de outras pessoas, porque eu conheço muitos casais, por exemplo, eu atendo casais também, e que os dois se sentem muito solitários, mesmo na presença um do outro. Por Olha, quê? Porque não existe a conexão, não existe a presença real ali do interesse, da conversa, do carinho. Eu digo que a pior solidão é se sentir solitário com alguém ao lado. Então, estar sozinho não necessariamente significa sentir a solidão. Primeiro, assim, a gente tem que aprender a gostar da nossa própria companhia, poxa, assistir um bom filme, comer um prato gostoso e tal. Eu não preciso de alguém para essas coisas, não preciso de alguém ao lado para ter essas coisas. Claro que é agradável demais quando a gente tem, só que isso também pode ser reconstruído a cada momento. Claro que no envelhecimento a gente vai perdendo pessoas, né? Quanto mais velho nós ficamos, nós vamos perdendo amigos, como você falou, às vezes os filhos vão casando, vão saindo de casa, vão uhum. mudando de cidade e tal. Então as pessoas algumas pessoas vão se afastando, outras pessoas vão falecendo. Então a gente vai perdendo realmente as pessoas. Só que nada impede que nós possamos criar novas conexões, novas amizades. Então, para os mais velhos, eu indico, poxa, vá fazer alguma atividade de lazer prazerosa, vai fazer sei lá, um curso de música, um curso de pintura, ou vai fazer uma atividade física, uma musculação, uma hidroginástica, coisas que vão fazer bem tanto para o corpo quanto para a socialização, conhecer novas pessoas e incluir essas pessoas na sua vida. É muito sério a gente falar isso, né? Porque, primeiro que eu falo que eu me sinto muito privilegiada, porque a minha audiência, a maioria é 60 a mais. Então, eu falo que eu sou apaixonada por eles, porque a gente tem aqui uma troca muito saudável, muito sincera. Sim. E esse convívio, né? Essa convivência entre gerações. Isso é importante também nesse processo, não só do amadurecimento, mas do envelhecimento também.
Isso é fundamental, na verdade, né? Porque as duas pontas, né, dessas gerações, às vezes distantes, ganham muito com isso, né? Com essas relações intergeracional, né? Então, por exemplo, os mais novos ganham o aprendizado, né? Com a sabedoria das pessoas que são mais velhas, com a vivência, com a experiência. Então, quando as pessoas mais novas escutam com atenção, né? Todas aquelas experiências que as pessoas mais velhas viveram, aquilo pode trazer um ganho gigante para suas vidas. Assim como os mais velhos, quando interagem com os mais novos, ganham a vitalidade, a energia, o aprender a viver as coisas novas, né, como, por exemplo, a tecnologia. Eu lembro quando eu morei no Rio de Janeiro, eu dava aula de informática para um velhinho que era tio-avô da minha esposa, da minha ex-esposa, e era o máximo, assim, porque ele ficava aprendendo coisas básicas Ai, ali que de como fofo. escrever um e-mail, e como entrar numa rede social, como fazer uma pesquisa no Google e tal. E era tão gostoso ver que ele estava aprendendo a ver esse mundo novo de possibilidades. E para mim era tão gostoso, porque nesse meio dessas conversas, ele me contava coisas da vida dele que eram fantásticas, assim, sabe? E é muito bacana isso é interessante, porque o meu filho tem 18 anos, acabou de fazer 18 anos e está concluindo o primeiro ano de medicina, né? Aham. E a especialidade que ele já pensa em fazer é justamente para a de cuidar dos mais velhos. Entendeu? Então, quando ele gosta também dessa questão de cuidar, de aprender, ele tem essa paciência. Então, essa relação entre gerações é muito rica. É verdade. Agora, às vezes você também recebe, né, alguns pacientes que falam para você assim: "Não, mas a vida inteira eu fiz muita coisa, Lute, agora eu tô limitado aqui, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo". Ou seja, a pessoa, ela acaba sentindo que ela não é tão mais útil, não só para a família, mas para a sociedade, e nem sempre é assim. Às vezes você precisa dar um novo nome para aquilo, um novo significado. Eu tenho uma amiga que ela fala assim: "Ué, mas só chegou nessa idade porque tá vivo, então a gente vai se adaptando". É mais ou menos por aí? Tem muito essa sensação das pessoas já mais velhas acharem que não tem mais utilidade, como se a importância que a gente tem que ter na vida das outras pessoas fosse ser útil para alguma coisa, né? E o ser útil é tão relativo, né? Como eu falei, o ser útil às vezes é só a companhia, é só essas conversas, essas trocas de experiência, e às vezes é um momento, sei lá, de lazer juntos e assistir uma peça de teatro, assistir um filme, ter algum momento de alimentação juntos, né? Um almoço bacana no final de semana, ou um jantar. Tudo isso já é muito útil, né? A pessoa não precisa estar fazendo coisas para os outros para se sentir útil. Não é isso que é importante, né? E esse medo do não pertencimento, né, de achar que as outras pessoas não vão mais dar valor, é uma bobagem, assim, sabe? É claro que muita gente, quando vai envelhecendo, você falou ali de já não ter mais energia, ou porque, já fiz tudo, então, poxa, a gente não pode achar que chegou em certa idade, então eu tenho que parar, agora eu vou ter que sentar ou ficar numa cama esperando a morte chegar. Não, a gente não sabe quanto tempo nós temos, independente da idade que estamos. Sei lá, a pessoa está com 60 anos, está com 70, 80, ela não sabe se ela tem mais um dia, um mês, um ano ou 10 anos de vida. Uhum. Então ela tem que viver esses momentos, viver cada dia intensamente, né? E quando a gente traz, né, essa questão, os nossos ouvintes vão participando, e eu acho que é uma coisa muito importante para quem está nos ouvindo, por exemplo, filhos, netos, enfim, para as pessoas que são, muitas vezes, essa rede de apoio para esses idosos, né? Como que a gente pode fazer, Lute, com que eles se sintam mais ouvidos, mais acolhidos? Tem como? Você tem algumas dicas para gente? A principal dica, assim, ó, primeiro para as pessoas mais jovens, né, que vão ter essas relações, né, com as pessoas mais velhas. Tenham paciência, porque os tempos são diferentes, né, as velocidades são diferentes. Às vezes o próprio pensamento já não é mais tão contínuo, assim, então as pessoas às vezes se confundem com coisas, esquecem coisas para falar e às vezes acabam repetindo muitas vezes. Então os mais jovens precisam ter essa paciência, entendeu? Essa boa vontade, esse olhar amoroso, né, com empatia para os mais velhos,
para saber, poxa, peraí, se ela está falando 1000 vezes essa mesma coisa, porque talvez ela não tenha realmente entendido, talvez tenha esquecido e tal. Então a gente precisa desenvolver isso, né? E os mais velhos precisam acolher aquela pessoa mais nova e achar que, porque tem muita essa questão de às vezes os mais velhos acharem que os mais novos não sabem de nada ainda. Então não vou nem falar isso aqui porque os mais novos nem entendem o que eu estou falando. Entendem, às vezes entendem de uma forma diferente, mas o ser diferente não é ser errado. Então, cada um, se tiver essa tolerância, essa empatia com o outro, as relações ficam ricas. Enquanto você estava passando as orientações, a dona Mira se ligou, nossa ouvinte, ela tem 89 anos, Lute. Primeiro te mandou um abraço, falou, olha, ganhei Um um abraço. presente de ouvir ele falando, adorei, que ela falou assim, eu tô aprendendo a fazer bordado, eu ando o dia inteiro, a minha Tá filha não vendo? gosta muito que eu ando não, mas eu adoro andar, porque ela falou que se eu ficar em casa, eu vou ficando maluca, e tá tomando um cafezinho e ouvindo a gente. Tá certo, se tá com vitalidade, tem que passear, não é? Isso é um exemplo de vida, né, dela, assim. Tem que fazer coisas mesmo. Claro que a gente vai respeitar os nossos limites. A gente Sim. precisa ter essa consciência. Poxa, ela adora caminhar, isso é lindo e tem que caminhar mesmo. Só que, pô, ela não vai caminhar, sei lá, ou fazer uma maratona de uma São Silvestre, por exemplo. Não precisa disso. Às vezes dar uma volta na quadra, e tomar um pouquinho de sol, ver outras pessoas, cumprimentar pessoas diferentes, às vezes falar de coisas com pessoas aleatórias na rua, já é tão gostoso, já enriquece, né? Aquilo que a gente estava falando de novas conexões, novos contatos com outras pessoas. Então ela está de muito parabéns. Principalmente isso, aprender a fazer o bordado, desenvolver coisas novas, porque isso também vai exercitando o nosso cérebro. Quanto mais a gente faz coisas para estimular o cérebro, seja coisas físicas, né, como um bordado, seja com leituras, seja escutando músicas ou assistindo entrevistas ou documentários, isso enriquece muito a nossa própria vida, independente da idade. Então ela está muito de parabéns, é isso mesmo. Ela te agradeceu aqui. Outra dúvida, né? Com esse processo do envelhecimento e a gente tendo esse autoconhecimento, esse processo de ajuda mesmo, porque eu acho que muitas pessoas, já melhorou muito, mas muitas pessoas ainda falam, nossa, ir para terapia, buscar uma ajuda psicológica é sinal que eu tô fraco. Eu penso ao contrário, né, Lúcio? Eu acho que a partir do momento que você fala, bom, então eu não estou dando conta sozinho, você está indo buscar uma fortaleza. Então você está sendo forte de pedir ajuda também, porque existem profissionais capacitados que estão aí para te ajudar a enxergar aquela luz no fim do túnel, né? Perfeito. Eu acho que procurar ajuda é o maior sinal de força da pessoa e não de fraqueza, como muitas pessoas pensam, né? Então, e qual que é a grande vantagem da psicoterapia? Então, muitas vezes, as pessoas, independente da idade, né? As pessoas não querem ficar falando da sua vida, seja dos problemas, seja dos medos, né? Como a gente falou ali antes, seja de lembrar de coisas do passado e tal, e ficar repetindo aquilo. Para muita gente do nosso convívio, né, social, ali, familiar, as outras pessoas não têm mais tanta paciência de escutar aquelas histórias 200 vezes, 500 vezes e tal. E na terapia a pessoa pode falar tudo o que ela quiser e ela sempre vai ser acolhida, vai ser respeitada. A gente vai tentar trabalhar aquele conteúdo de uma forma amorosa com o paciente, né? E ali a pessoa, além disso, ela poder falar tudo o que ela quiser, sem filtro, sem nada, tudo que a pessoa fala ali morre entre a pessoa e o seu psicólogo. Então ela tem também essa garantia da confidencialidade, isso é muito rico também. Tem coisas que a gente sai contando para a vizinha ou para o vizinho na rua, a gente não sabe se isso vai virar notícia no bairro inteiro na semana seguinte. Então a gente tem que ter cuidado do que a gente fala, com quem a gente fala. É A gente às verdade. vezes tem que se resguardar um pouco. E na terapia é justamente o contrário. A pessoa pode falar qualquer coisa dos seus pensamentos, das suas histórias, dos seus sentimentos, que ela sempre vai ser acolhida e sempre a gente vai trabalhar esses pensamentos, esses sentimentos. Sim. Uma outra dúvida, Lute, o sono. Eu diariamente entrevisto aqui profissionais também da área da saúde falando do sono. Quando a gente pensa nessa questão, né, que é um pilar muito importante e associado aí a uma boa alimentação, prática de atividade física, enfim, dormir bem, independentemente de quantas horas, porque a gente sabe que às vezes o idoso dorme um pouco mais cedo e acorda muito cedo também. É um pilar importante na saúde mental? É fundamental também. O dormir bem acho que é uma das coisas que trazem maior energias assim, para a gente conseguir
dar conta da nossa vida durante os próximos dias, durante os dias seguintes. E eu vejo que muitas pessoas relatam as dificuldades para dormir. E às vezes não é só porque tem um problema na alimentação ou falta de atividade física e tudo mais. Às vezes é simplesmente por um hábito criado de uma forma errada de a pessoa não desligar o pensamento, principalmente na hora do relaxamento, na hora de deitar para dormir. Então a pessoa deita para dormir e ela começa a pensar em mil coisas, ou coisas de um futuro próximo ou distante, o que tem que fazer amanhã, o que vai fazer mês que vem, como é que vai ser as festas de fim de ano, quais são os projetos do próximo ano, ou do passado, né? Fica sofrendo com coisas que já passaram, que já aconteceram e não estão mais acontecendo. Então a pessoa está ali naquele momento com a cabeça ativa demais, e daí, obviamente, o corpo não vai relaxar e não vai adormecer com qualidade. Então a pessoa precisa aprender que na hora de deitar não é hora de pensar. É hora de desligar o cérebro. Existem técnicas, existem treinamentos que a gente faz para isso. Porque quando a gente fica pensando nas coisas que estão para acontecer, a gente está falando de ansiedade. Uhum. E quando a gente está falando de coisas que já aconteceram, seja de saudosismo, seja de saudade, seja de sofrer de novo por coisas que já sofreu, a gente está falando de depressão. E a vida acontece agora, né, como a gente falou ali no começo. Então a pessoa precisa aprender a isso, a desligar esse pensamento. É engraçado que quando eu tinha entre meus 20 e 30 anos, hoje eu tô com 53. Quando eu tinha entre meus 20 e 30, eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu levava, às vezes, 5 horas para pegar no sono quando eu deitava. Porque eu pensava no mundo. Eu pensava até como que eu podia ter alguma ideia para solucionar a guerra da Rússia com a Ucrânia, por exemplo. Uma coisa que eu nunca teria nenhuma possibilidade de ter contato, de auxiliar nessa resolução, mas eu pensava, poxa, o que eu poderia fazer? Ou o que as pessoas poderiam fazer para que isso se resolvesse logo e tal? E é uma coisa inútil. Então eu estou ali perdendo meu tempo de relaxamento para ficar pensando em coisas. Hoje, que eu sou zero ansiedade, que eu aprendi a controlar 100% o meu pensamento e tudo mais, hoje eu durmo em 10 segundos, Camila. Nossa Quando eu Senhora. deito para dormir, eu juro para vocês, são 10 segundos. É como se fosse um botãozinho, liga e desliga, entendeu? Porque é a hora de relaxar, desligar a mente, desligar o pensamento e dormir. Nossa, olha, tô E precisando, isso viu? também dá para ser treinado, sabe, com os pacientes. Então, Porque um desafio. O pessoal tá mandando, nossa, eu preciso disso, preciso disso. Porque a gente vive assim, né? É o que você falou, claro, você deita na cama, eu brinco muitas vezes, parece que a hora que eu deito, ou a minha mente fala, bom, então agora é hora do check-up diário. Eu falo, não quero pensar nisso. Às vezes até eu falo, gente, só queria dormir, mas às vezes é o que você falou, demora. Às vezes a gente vai pra cama com o celular, que isso é um perigo, porque péssimo, você quer péssimo. olhar na hora de dormir as coisas que você não fez. Enfim, é péssimo, né? Sim, tanto ficar fazendo, como você falou, esse checklist das coisas que já fez, ou das coisas que vai fazer no dia seguinte, ou então ficar olhando o celular, são coisas péssimas para a higiene do sono. Essas são coisas que a gente vai treinando com os pacientes para ensinar o paciente a dormir bem. Porque muita gente acha que para dormir bem, às vezes precisa tomar remédio para dormir. Não precisa tomar remédio. Eu durmo em 10 segundos sem tomar um remédio para dormir. Entende? Porque você aprende você tem que parar de mexer no celular, por exemplo, 30 minutos antes de dormir. Já vi tudo que eu tinha que fazer, tal, já programei meu dia seguinte, já respondi as mensagens, já assisti, sei lá, alguns vídeos no YouTube, não importa. 30 minutos antes eu desligo esse celular, já programo o meu alarme para o dia seguinte, deixo ele virado para baixo, para não ficar acendendo a tela também, que isso também vai despertar minha atenção. E daí, aqueles 30 minutos até chegar no sono, tem outras coisas que a gente pode ir fazendo para relaxar o pensamento, para desligar essa energia que a gente acaba consumindo desnecessariamente naquele momento. E são inúmeras, né? São Gente, inúmeras. olha, desafio. Mas muita gente agradecendo e eu também te agradecendo aí por você estar conosco aqui, passando tantas dicas essenciais. Agora, para quem está nos ouvindo e pensando assim, eu não estou nada preparado emocionalmente, ainda dá tempo, por onde a gente pode começar? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o envelhecer é uma coisa que começa quando a gente nasce. Né? Então a gente tem que estar preparado para entender que a vida vai mudando de fases e a gente vai tendo novas conquistas, novos aprendizados, novas vivências e ao mesmo tempo novas dificuldades, né? Novos limites que a gente vai tendo que aceitar na nossa vida. Se a gente entende isso e aceita e tem gratidão pelo envelhecer,
Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, sabe? Por exemplo, o meu pai faleceu com 50 anos. Faleceu de câncer de pulmão aos 50 anos. A minha mãe tem 78 e está viva e está aqui, está firme e forte. Às vezes a minha mãe fala assim que o quanto é difícil, né, estar envelhecendo, que poxa, quando se vê no espelho e fala, pô, eu não sou mais aquela mocinha que eu era e tal, ou então as dificuldades de saúde que o envelhecimento às vezes traz, né, de algumas dores, de algumas dificuldades e tal. E eu falo, mãe, você tem que ter gratidão por isso, porque isso significa que, olha quanto tempo você viveu já até agora a mais do que o meu pai. Eu aposto que o meu pai daria tudo para estar passando por todas essas dificuldades, mas estar vivo, estar vendo as coisas, estar vendo meu filho na faculdade, estar vendo as inovações da tecnologia, as inovações da humanidade. Então, envelhecer, claro que traz algumas limitações, mas também traz muitas conquistas. Então, o principal fator que a gente tem que desenvolver é a gratidão. Se a gente trabalha a gratidão e o pensamento positivo, enxergar o lado positivo das coisas o tempo todo, isso também é treinado, a gente acaba envelhecendo de uma forma melhor e mais saudável. Com certeza. Lúcio, olha, em nome aqui de toda a nossa equipe, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade. A entrevista veio numa ótima hora, principalmente quando a gente pensa que o ano está acabando, né? Praticamente. Ainda tem muita coisa para a gente fazer, mas talvez seja o momento de uma pausa, daquelas reflexões que todo final de ano a gente faz, e não deixar para fazer lá dia 30 de dezembro. A gente já pode começar agora, dia 26 de novembro. Então, antes da gente encerrar, mais uma vez eu te agradeço. Vou pedir aí a sua mensagem final e passe para a gente, por favor, as suas redes sociais. Então, em primeiro lugar, eu é que agradeço o convite, eu que agradeço o espaço e essa nossa conversa é sempre muito rico, a gente está podendo passar essas mensagens, essas informações para as pessoas e eu fico muito feliz de fazer isso. Conte comigo sempre que precisar e sempre que quiser. Obrigada. O que eu poderia falar, assim, com relação à mensagem final, essa questão de fim de ano, por exemplo, é uma coisa tão simbólica, né, que as pessoas pensam em fazer uma retrospectiva do que aconteceu nesse ano que passou, fazer planejamentos para o próximo ano, isso é muito bacana. Mas a gente tem que entender que do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, não é diferente de hoje para amanhã. Qual é a diferença de eu dormir hoje, acordar amanhã e do dia 31 para o dia 1º? O que vai mudar magicamente? Nada. Então, aquelas coisas, poxa, eu vou começar a fazer atividade física em janeiro. Virou o ano, começo. Por que não amanhã? Por que não hoje? Né? Eu vou voltar a falar com aquele meu familiar que está distante, mas quando mudar o ano, daí eu vou dedicar isso. Por que não hoje? Sabe? Então, a mensagem que eu quero passar é que a vida é o que acontece hoje. Então, viva intensamente cada minuto da sua vida. Tudo que você for fazer, viva com verdade, viva com entrega, que isso faz com que cada momento valha a pena e que a vida acabe sendo algo feliz e algo realizado. A vida acontece. Como é que é a vida? É o que acontece agora. É o que É o que acontece nesse minuto. O passado é história, é aprendizado, o futuro é uma incerteza que pode acontecer de 1000 formas diferentes, coisas podem acontecer ou não. Então não adianta a gente ficar sofrendo nem com o passado e nem com o futuro. A gente precisa aprender a viver de uma forma intensa cada momento. Essa eu acho que é a principal dica que eu trago, que vai eliminar muita coisa de ansiedade e depressão, que eu acho que são os grandes males do século, assim, sabe? Verdade. Passa pra gente o Instagram, por favor. O meu Instagram é o profissional, que é o mais fácil de entrar em contato comigo, é Luti, L-U-T-I, né? L de loja, U de uva, T de trem, I de igreja, /psicólogo. Ali a pessoa tem acesso a postagens minhas, a entrevistas, tem o meu contato, a pessoa pode me mandar mensagem diretamente pelo Instagram, em algumas postagens aparece o número do meu WhatsApp, a pessoa pode me mandar mensagem pelo WhatsApp também. Ali eu acho que é a melhor forma de entrar em contato comigo. Muito bem. Obrigada mais uma vez e até breve, eu que agradeço, tá bom? Camila. Até a próxima. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.